Você trouxe a escritura? Sim ou não? Então vamos agora meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um estudo a respeito dos últimos tempos. Nós vamos estudar um pouco sobre o que a Escritura Sagrada ela nos diz a respeito dos sinais da volta de Jesus. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento e muitas outras coisas. Amém? Então, pega a palavra de Deus e faz o seguinte: abra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Certa vez Jesus, ele vai subir o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E quando eles estão ali no cume do monte, eles vão contemplar o templo que havia em Jerusalém. E os discípulos de Jesus vão ficar maravilhados com a estrutura do templo. E eles então vão falar com o Senhor Jesus a respeito daquela estrutura magnífica. E eu quero então ver com você o que está escrito aqui em Mateus capítulo 24. Iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu vou ler novamente o versículo 3, que diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você crê que esta palavra vem de Deus? Pode tomar o teu assento, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus e peça ao Senhor para falar conosco nesta noite. Pai querido, Deus amado, a tua santa palavra, ela foi lida e vai ser pregada agora. Queremos compreender a tua santa palavra. Abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, joga por terra toda distração, todo embaraço, todo bloqueio, e venha, Senhor, revelar os mistérios da tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar por diversas vezes aos seus discípulos a respeito da sua segunda vinda. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, Jesus, ele disse: Não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então várias vezes Jesus falou a respeito da sua segunda vinda. E agora Jesus ele está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Eles estão contemplando o templo que havia em Jerusalém. E olha, o templo era uma das grandes maravilhas do mundo. O templo de Jerusalém era algo muito grandioso, apesar que não era tão glorioso como o templo que Salomão havia construído. Mas esse templo, ele era muito glorioso, muito bonito. E para você ter uma ideia da grandeza desse templo, presta bem atenção. Esse templo ele era construído com pedras que tinham 3 metros de largura por 1 metro de altura, e essas pedras pesavam 5 toneladas cada uma. Ou seja, essas pedras elas não eram unidas por cimento, por argamassa, porque elas eram tão pesadas que só o peso delas era suficiente para mantê-las unidas. Então presta atenção, os discípulos estavam contemplando aquele templo maravilhoso, e Jesus então vai dizer: ei, não ficará aqui pedra sobre pedra. E então os discípulos, eles vão fazer uma fala. Atenção, preste muita atenção agora. Os discípulos vão fazer uma fala, e em uma única fala, eles vão fazer 3 perguntas para Jesus Cristo. A fala dos discípulos é esta: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Atenção, são 3 perguntas em uma única fala. É importante você saber diferenciar essas 3 perguntas para que você possa ter uma interpretação correta e um entendimento correto daquilo que Jesus vai falar. Primeiro, a primeira pergunta que eles estão fazendo é: quando serão estas coisas? Que coisas que eles estão se referindo? Aquilo que Jesus falou. Olha para mim. Existe uma regra na hermenêutica. Pastor, o que é hermenêutica? Hermenêutica é uma doutrina, aliás, não é uma doutrina. Hermenêutica é uma matéria aonde se estuda a arte de interpretar textos. Então, anota aí, hermenêutica é a arte de interpretar o quê? Texto. E na hermenêutica, para você entender, por exemplo, um texto, você precisa fazer algumas perguntas. Quem está falando? Em que época essa pessoa falou? Sobre o que essa pessoa está falando? Então olha aqui, para nós entendermos essa primeira pergunta dos discípulos, nós precisamos ver o contexto. E o que é o contexto, pastor? O contexto é o que vem antes dessa pergunta. Sobre o que eles estavam falando com Jesus?
sobre o templo, que era glorioso, era construído com pedras que pesavam 5 toneladas. E Jesus então vai apontar para o templo e vai dizer: vocês não estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Então eles vão perguntar: quando serão essas coisas? Essa primeira pergunta está se referindo a quê? Olha para mim, essa primeira pergunta está se referindo ao templo. Eles estão perguntando quando que vai acontecer essa questão do templo ele ser destruído. Quando que esse templo vai ser destruído? Porque Jesus estava profetizando a destruição do templo de Jerusalém. Ele está dizendo: não ficará aqui pedra sobre pedra. E Jesus ele vai falar que isso aqui, a destruição do templo, vai acontecer quando virdes a abominação da desolação. E isso vai acontecer quando? Olha para mim, sabe quando que vai acontecer? 70 anos depois de Cristo. Vai anotando aí. 70 anos depois de Cristo, o general Tito, ele vai sitiar, ou seja, vai cercar Jerusalém, e ele vai destruir a cidade. O general Tito vai invadir Jerusalém. A princípio ele vai cercar a cidade, e como ele percebe que as pessoas, elas não iriam se render facilmente, o general Tito então vai cavar um arco ao redor da cidade, porque a cidade ela tinha um muro ao redor. Então o general Tito ele vai mandar os soldados cavarem uma vala ao redor, para que Oi? Trincheira. Não é trincheira, é uma vala. Para quê? Para que ninguém pudesse sair durante a calada da noite para conseguir comida. E o que vai acontecer? Resumindo a história, o povo não vai conseguir sair para comprar comida, e eles vão morrer de fome dentro de Jerusalém, porque ninguém conseguia sair por causa do cerco que o general Tito havia feito. E resumindo a história, ele vai invadir Jerusalém. O propósito dele não era destruir o templo, era só tirar o tesouro que havia dentro do templo. Mas quando ele entra, o povo judeu não vai se render facilmente. O povo judeu é um povo guerreiro, e eles vão lutar. O propósito do general Tito era só queimar as portas do templo para ele poder entrar e tirar o tesouro. Mas como o povo de Israel não vai se render, então ele vai queimar o templo, e o templo vai ser destruído, não só por causa do fogo que o general Tito ateou, mas por causa dos terremotos que sobrevieram mais adiante. Então a primeira pergunta dos discípulos foi: quando serão essas coisas? Essa pergunta está se referindo àquilo que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus estava falando da destruição do templo de Jerusalém. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: que sinal haverá da tua? Há uma diferença entre essas duas últimas perguntas. Há uma diferença. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Há uma diferença entre a vinda de Jesus e o fim do mundo. São dois fatos que vão acontecer na história. A vinda de Jesus e o fim do mundo são duas coisas diferentes. Você está compreendendo isso, sim ou não?
Não. Ó, a vinda de Jesus vai ser para arrebatar a igreja. Quando ele arrebatar a igreja, haverá o quê? A grande tribulação. Eu não ia entrar nesse assunto agora, mas como a nossa querida disse que não entendeu, então vamos lá. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, após isso vai começar a grande tribulação, que serão 7 anos, aonde o anticristo irá governar o mundo inteiro. Será um presidente mundial, o qual nos primeiros 3 anos trará uma falsa paz, e depois desses 3 anos e meio, então ele vai perseguir aqueles que não receberem a sua marca. Entendeu aí? Sim ou não? Então, o fim do mundo é diferente da volta de Jesus. A volta de Jesus não é o fim do mundo. A volta de Jesus que vai acontecer, a volta de Jesus, antes de continuar, eu quero dizer para você que existem 3 linhas de pensamento acerca da volta de Jesus. Existe a linha pré-tribulacionista, existe a linha mesotribulacionista e a pós-tribulacionista. O que cada uma dessas linhas teológicas dizem? A primeira, pré-tribulacionista, é a linha de pensamento onde as pessoas creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A mesotribulacionista é uma linha de pensamento onde as pessoas acreditam que a igreja vai passar pelos primeiros 3 anos da grande tribulação, mas que será arrebatada na metade da grande tribulação. E a linha de pensamento pós-tribulacionista é aquela que as pessoas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada no final. Você está compreendendo isso, sim ou não? Então existem três linhas teológicas a respeito da segunda volta de Jesus. Na linha teológica pré-tribulacionista, presta atenção, na linha teológica pré-tribulacionista, a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer em 2 fases. A primeira fase será em oculto, nas nuvens. Essa vai ser a primeira fase da segunda volta de Jesus. Vai ser em oculto, aonde somente os salvos irão ver Jesus nas nuvens do céu. Olha o que está escrito, deixa marcado aí. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto hoje, mas só para você entender um pouco, abra na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, diga glória a Deus. Acharam aí? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 8. É a segunda, ou melhor, na verdade é a primeira mesmo. Acharam aí? Sim ou não?
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha aqui, então a primeira fase da volta de Jesus, da segunda volta, segunda vinda, vai ser em oculto. E depois o que vai acontecer? Depois dessa primeira fase, vai acontecer a grande tribulação. E então, Jesus voltará na segunda fase da sua segunda vinda, visivelmente. Quando é que isso vai acontecer? No final da grande tribulação. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse. Ô glória, quem está vivo diga glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Você entendeu aí que a segunda volta de Jesus vai acontecer em duas o quê? Não é duas vezes, é duas fases, certo? Está entendendo? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha aí, então a primeira fase da segunda vinda de Jesus vai ser em oculto nas nuvens do céu, e a segunda fase vai ser depois da grande tribulação, aonde todo olho verá. Mas hoje eu não vou falar mais profundo sobre isso. Hoje eu quero falar com você sobre os sinais da volta de Jesus. Os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua... Volta comigo lá em Mateus capítulo 24. Os discípulos perguntaram para Jesus. Em uma fala, eles fizeram 3 perguntas: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quais são os sinais que mostram que a volta de Jesus está próxima? Vamos agora aqui em Mateus capítulo 24, versículo 4. Diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Sabe o que significa essa palavra? Significa tenham cautela, tomem cuidado. Ele está dizendo: cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha para mim, Jesus está dizendo aqui: tomem cuidado, tenham cautela, porque muitos virão em meu nome. E esse é o primeiro sinal da volta
de Jesus Cristo. O primeiro sinal é justamente o surgimento de falsos cristos, pessoas que se dizem ser Jesus Cristo. E olha, eu estive fazendo uma pesquisa aí, houveram muitos homens que se disseram ser Jesus. Eu vou só dizer aqui alguns para você. No século XIX, um homem chamado John Nicholton, ele se revoltou contra a sua religião da época. Ele se auto-intitulou como o Senhor Jesus, e ele foi morto por soldados britânicos. Esse foi um dos que se disseram ser Jesus. Um outro foi Arnold Potter. Esse homem, ele era da igreja dos Mormons, e ele disse que o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele se tornou o Potter Cristo. Mas ele morreu, e sabe como ele morreu? Ele morreu numa tentativa de subir ao céu ao pular de um penhasco. Olha só, que bizarro, né? Um outro homem que se auto-intitulou ser Jesus foi um homem chamado William Davis, líder da seita Reino dos Céus. Em Washington, ele ensinava ser a encarnação do arcanjo Miguel, mas ele também já tinha dito que era Adão, Abraão e Davi. Um outro homem que se intitulou como Jesus foi Krishna Venta, fundador da seita Fonte de Sabedoria, Conhecimento e Fé e Amor, em 1940. Em 1948 ele se declarou ser o Cristo, vindo do planeta Neófrates, e foi assassinado por um dos seus seguidores. Meu amado, se eu for falar aqui de todos estes que se disseram ser Jesus, a lista vai ser grande. Houve um outro homem chamado Sun Myung Moon. Ele é conhecido como Reverendo Moon. Ele foi muito conhecido, e ele é o fundador da Igreja da Unificação, e ele ensinava a ser o Messias, e ele ensinava que ele estava manifestando a segunda vinda de Cristo e cumprindo a missão inacabada de Jesus. Olha só, ele teve a prepotência de dizer que Jesus fez uma obra inacabada, sendo que o próprio Jesus Cristo, quando ele abriu os braços na cruz, ele disse: está consumado. E essa palavra está consumado significa está concluído, está cumprido, a obra foi concluída. Você está entendendo? Muitos surgiram dizendo-se ser Jesus. Tem um outro que é interessante também falar sobre ele, que foi o José Luiz de Jesus Miranda. Esse aqui, ele fez muitos seguidores. Ele é um porto-riquenho, aliás, ele era um porto-riquenho, fundador da igreja Crescendo em Graça. Uma das características desse homem, desse líder que se dizia ser a reencarnação de Jesus, esse homem, ele mandava os seus seguidores eles tatuarem no seu corpo o número 666. Esse homem chamado José Luiz de Jesus Miranda mandava os seus seguidores tatuarem o número 666 no braço, no corpo, e ele anunciou que passaria por uma grande transformação em 2012, que o tornaria imortal. Porém, ele morreu de um câncer.
E olha só como muitas pessoas foram enganadas. Ele já tinha 710 centros de culto em 25 países. Olha aí, olha só como muitas pessoas foram enganadas. Então, um dos sinais de que a volta de Jesus está próxima é o engano. Quanto mais a volta de Jesus estiver próxima, maior vai ser a operação do ministério do engano. Você está entendendo isso? Sim ou não? Jesus falou que se levantaria falsos cristos, e ele também falou que se levantaria o quê? Falsos profetas. Então, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles falam do sinal da multiplicação do quê? Da operação do engano. Quanto mais estiver próxima a volta de Jesus, maior vai ser a operação do engano. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Então o engano vai ser uma coisa muito forte. E nós temos visto isso hoje. Nós temos visto a cada dia se levantando falsos profetas, até mesmo dentro da igreja evangélica, da igreja cristã. Muitos falsos profetas têm se levantado. Recentemente, um pastor evangélico muito famoso, chamado René Kivitz, ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Ele disse que se nós quisermos ser a igreja do século, se nós quisermos ser a igreja que vai ajudar o mundo, a Bíblia precisa ser atualizada, para que assim possamos incluir os homossexuais, lésbicas. E o Papa, ele também disse que a Bíblia precisa ser reformulada para atender ao novo mundo que está diante de nós. E isso o apóstolo Paulo já havia profetizado que iria acontecer. Deixa marcado aí em Mateus, e abra a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, e aqui nós já vamos para um outro sinal da volta de Jesus. Paulo fala desse outro sinal, aqui nesse capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de quê? De demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Olha para mim, o segundo sinal de que a volta de Jesus está próxima, sabe qual é? É a apostasia. Anote aí, apostasia. E o que é apostasia, pastor? Apostasia é um desvio da fé. Apostasia é o quê? Um desvio da fé. Esse pastor que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, ele se desviou totalmente da fé. E quando eu falo da fé aqui,
eu estou me referindo, atenção, eu estou me referindo ao corpo de doutrinas bíblicas, eu estou me referindo à doutrina que os apóstolos pregavam. Uma das doutrinas que os apóstolos de Jesus pregavam é a inerrância da Bíblia. Os apóstolos do Senhor Jesus, eles pregavam que a Bíblia, ela é inerrante. O que significa isso? Você sabe o que significa isso? Significa que não existe erro na Bíblia, não existe falha. Os apóstolos também pregavam, eles pregavam que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, porque o próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando uma pessoa diz que a Bíblia precisa ser atualizada, ela está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela está dizendo que a Bíblia não é confiável, que ela não é suficiente. Ou seja, está se desviando de uma doutrina bíblica que é a inerrância. Então a apostasia apostasia não é só quando uma pessoa se desvia da igreja, mas é quando a pessoa ela pode até estar dentro da igreja, mas pregando uma doutrina totalmente contrária àquilo que a Escritura Sagrada ensina. E hoje nós temos inúmeras igrejas por aí que estão pregando doutrinas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Hoje tem igrejas por aí que estão fazendo as pessoas idolatrarem a quê? Aos objetos consagrados. É ou não é? Tem igreja por aí que as pessoas elas deixaram de adorar as imagens para adorar o quê? Adorar a rosa consagrada, adorar a arruda, o sal grosso. É ou não é? Sim ou não? Sabe o que Jesus disse em Marcos 11:22? Jesus disse: tende fé em Deus. A minha fé não tem que estar direcionada à arruda, o sal grosso, o tapete consagrado, a vassoura de fogo, o tijolo ungido. Não, a minha fé, ela precisa estar direcionada exclusivamente a Deus e à palavra do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Então, nós estamos vivendo uma época de apostasia. Esse é o segundo sinal. Hoje existe a igreja dos homossexuais, sabia disso? Aonde a pastora é casada com outra mulher. Então estamos vivendo uma época de apostasia. Você entendeu o que é apostasia? Sim ou não? É o desvio da sã doutrina. Olha para mim, temos visto muitos pregadores se levantando nos dias de hoje, e eles estão se tornando famosos. São pregadores que estão arrebatando multidões, e eles fazem uso da internet. Se você for olhar, eles têm muitos seguidores, mas estão pregando uma doutrina que não está de acordo com a Bíblia,
Por exemplo, eu não vou citar o nome desse pregador, mas ele é muito famoso. Quando ele está pregando, tem todo um cenário, luzes, um fundo musical bem agradável, tem toda uma produção, e geralmente as mensagens desse pregador são mensagens que mexem com as emoções das pessoas, e as pessoas muitas vezes nessas mensagens, elas ficam em lágrimas. E uma das pregações desse pregador, ele disse: olha, você é o centro do Evangelho. Você é o centro do Evangelho. Ou seja, olha para mim, nessa mensagem ele fez com que o homem, o ser humano, se tornasse o quê? O centro. Ou seja, está pregando um evangelho antropocêntrico. O que é antropocêntrico? É um evangelho onde o homem é o centro. Mas se você for olhar para a pregação dos apóstolos, você vai ver que a pregação dos apóstolos, ela era cristocêntrica. O que é que significa uma pregação cristocêntrica? É uma pregação onde Jesus, ele é o centro da mensagem. Jesus, ele é o centro. Você está compreendendo? Então quando o camarada diz: você é o centro do evangelho, você é o centro, você é o centro, está pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Você está compreendendo isso? Mas se você for olhar o canal do YouTube desse pregador, tem milhões de pessoas, vídeos com milhares de visualizações. Por isso que Jesus disse: tomem cuidado, tomem cuidado, sejam cautelosos. Ei meu querido, minha querida, tome cuidado, porque quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o engano ele vai se multiplicando, a apostasia. Você está compreendendo isso? Qual é o outro sinal de que a volta de Jesus está próxima? Guerras, fomes, pestes e terremotos. No início do ano 1960, ocorreram no mundo 100 violentos desastres naturais. Observatórios do mundo inteiro registram por ano, em 1960 era 100 violentos desastres, mas atualmente os observatórios do mundo inteiro registram por ano 300 mil tremores de terra. No começo do ano 1960 era 100 violentos desastres, mas atualmente são registrados no mundo inteiro 300 mil tremores. Ou seja, sempre houveram terremotos, mas veja que com o passar dos anos, isso está acontecendo como? Com maior frequência. E Jesus, ele descreve isso como o princípio das dores. Vai comigo lá em Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo de número 6, diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê?
O princípio das dores. Olha para mim. Princípio das dores. Quando Jesus usa esse termo, ele está fazendo aqui uma comparação às dores de parto de uma mulher que está para dar luz. Uma mulher, quando ela está para dar a luz, ela tem contrações leves, não é? E à medida que vai chegando a hora da criança nascer, as contrações são aumentadas, elas vão aumentando. O que eu quero te mostrar com isso? Sempre houveram terremotos, mas veja, eu mostrei para você que em 1960 aconteciam 100 violentos desastres naturais, mas nesses últimos anos, quantos terremotos acontecem? 300 mil são registrados. Ou seja, as dores de parto estão se intensificando. Quanto mais a volta de Jesus está se aproximando, as dores estão aumentando. No dia 12 de janeiro de 2010, às 16h53, um tremor de magnitude 7 devastou o Haiti. O número de vítimas foi de 1,3 milhões de desabrigados, 300 mil feridos e mais de 250 mil cadáveres. Pestes. Em 1918 surgiu o vírus H1N1 que matou 20 milhões de pessoas. 1918. Em 1957 surgiu o vírus H2N2, rebatizado de gripe asiática, que matou 100 mil pessoas. Pestes já aconteceram inúmeras. O Ebola, que matou milhares de pessoas, a AIDS, a gripe aviária. E nesse ano de 2020, nós vimos muitas coisas terríveis acontecendo. Nós vimos um avião que o Irã derrubou, um avião ucraniano que foi derrubado por engano. Nós vimos nesse ano de 2020 o incêndio florestal na Austrália. Nós vimos a pandemia do coronavírus. Nós vimos, além disso, protestos por causa da morte de um homem negro chamado George Floyd lá nos Estados Unidos. Nós vimos na Argentina uma chuva de gafanhotos. Nós vimos um ciclone que aconteceu no sul do Brasil. Nós vimos um terremoto que aconteceu também. Ou seja, as coisas estão acontecendo com mais frequência. Terremotos, fomes, pestes. Mas há um outro sinal que mostra que a volta de Jesus está próxima. Qual é o outro sinal, pastor? É a perseguição aos cristãos. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha para mim, você viu o que aconteceu na época da igreja primitiva? Os cristãos já eram perseguidos. A palavra nos mostra que Estevão foi apedrejado até a morte por causa do evangelho. A palavra também nos mostra que Pedro e João, por causa que curaram um paralítico, eles foram açoitados e ameaçados de morte. Daí então, os cristãos sempre foram perseguidos. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que cristãos, por causa da fé, 60 anos depois de Cristo, muitos cristãos foram lançados aos leões,
para serem devorados, outros foram queimados na fogueira. E nos dias de hoje há cristãos perseguidos lá na China. Eu postei no meu Facebook que os cristãos lá na China, se eles não negarem a fé, vão perder o auxílio financeiro que recebem do governo. Igrejas na China são demolidas. Cristãos na China, sabe o que acontece com cristãos na China? Quando eles não são mortos, eles são usados para serem feitas experiências que são desumanas, que violam as leis de direitos humanos. Ou seja, cristãos são usados para serem feitos de cobaias, entende? Sim ou não? Aquelas experiências que são feitas em ratos, que são feitas em macacos, lá na China muitas vezes são feitas em seres humanos, em cristãos. Cristãos têm sido perseguidos, e eu vou te dizer uma coisa: se prepare, porque está se levantando uma grande perseguição. Lá na Argentina, igrejas foram queimadas. Teve um outro lugar que eu não estou me lembrado agora, mas nesse ano de 2020, uma senhora de aproximadamente 70 anos teve a sua cabeça decepada. Na hora que estava acontecendo a missa, um homem entrou na igreja, ele decapitou uma mulher e matou outras pessoas. A perseguição aos cristãos está acontecendo e vai acontecer mais ainda, porque está se levantando uma nova ordem mundial. E uma das coisas que essa nova ordem mundial ela precisa, para que ela possa ser implantada, uma das coisas que essa nova ordem mundial ela precisa é destruir, acabar com o cristianismo. Porque o cristianismo é uma das coisas que impede a implementação da nova ordem mundial. Você está compreendendo isso, sim ou não? Por que ainda não foi implementada a ideologia de gênero aqui no Brasil? Por que ainda não foi implementado o banheiro único, apesar que já tem em algumas escolas do Brasil o banheiro único, aonde é um único banheiro para menino e para menina? Por que ainda não é uma regra aqui? Porque ainda existem cristãos que estão se levantando para combater isso. Você está compreendendo? Sim ou não? E aproveitando aqui o gancho, tem muitos cristãos que dizem: cristão não deve se envolver com política, né? Cristão não deve se envolver com política. Meu querido, se não tivessem cristãos políticos lá, aliás, não tivessem políticos cristãos lá no Planalto, a ideologia de gênero já teria sido implantada, muitas coisas abomináveis já teriam sido implantadas no Brasil. Você está compreendendo isso, sim ou não? Então, um dos sinais, um outro sinal de que a volta de Jesus está próxima, é a perseguição. Você está compreendendo isso? E por último, para a gente encerrar, um outro sinal de que a volta de Jesus está próxima é o avanço da ciência. E isso foi profetizado pelo profeta Daniel. Eu quero que você veja lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vai comigo lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12.
Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Capítulo 12, versículo 4 diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplica. Este é um dos sinais muito evidentes de que a volta de Jesus está próxima. É o avanço da ciência, é o avanço da tecnologia. Você está compreendendo, sim ou não? O avanço da ciência, o avanço da tecnologia é um sinal muito forte de que a volta de Jesus está próxima e que também o anticristo está próximo de se levantar. Eu estava estudando ontem sobre esse assunto e eu me deparei com um estudo sobre a tecnocracia. Você já ouviu falar da tecnocracia? Pastor, o que é a tecnocracia? É um sistema de governo que há muitos anos atrás, alguns cientistas e engenheiros, eles estudaram e eles fizeram uma associação, a qual eles chamaram de tecnocracia, e eles diziam que o mundo, ele tem que ser governado não por presidentes, não por uma democracia, mas por uma tecnocracia. Ou seja, o mundo tem que ser governado não por presidentes, por democracia, mas por cientistas e engenheiros. E uma das coisas que essa tecnocracia prega é justamente o fim do dinheiro, o dinheiro físico, e a implantação de um dinheiro digital. Isso aqui, presta atenção, isso aqui é antigo, viu? Essa ideologia é antiga, depois você pesquisa na internet. Na época que eles criaram isso, muita gente não deu crédito, até porque eles não tinham todo o sistema tecnológico para implantar o dinheiro digital, aonde seria um dinheiro, aonde esse dinheiro seria distribuído por uma rede de internet. Você está compreendendo isso, sim ou não? A ciência está se multiplicando. Hoje, se você quiser transferir um dinheiro para alguém, através desse Pix, em segundos você transfere. Antigamente tinha que esperar um dia, não é verdade? Hoje, em um estalar de dedos. Você sabia que existem tecnologias, estudos para criarem seres humanos híbridos? Você sabia disso? Existe já um estudo para criar seres humanos híbridos. O que isso significa? São seres humanos que vão ter a sua estrutura misturada. Eles vão ser metade humanos e metade máquinas. O corpo deles vai ser um corpo híbrido. Já existe um projeto para a implantação de um chip no cérebro dos seres humanos, aonde esse chip ele vai
fazer as pessoas terem todas as suas memórias armazenadas no chip. Se a pessoa ela sofrer de Alzheimer, esse chip ele vai armazenar todas as memórias dela e vai impedir que aquela pessoa se torne um demente. Você está entendendo isso, sim ou não? Mas também esse chip vai ser conectado a quê? Esse chip vai ser conectado à grande rede de internet. Isso significa... O que é que isso significa, pastor? Significa que, da mesma forma que esse chip vai fazer um benefício, mas esse chip também vai servir para controlar as pessoas. A pessoa poderá ser controlada por aqueles que dominam a rede de internet. Você está entendendo? E sabe qual é a potência, a maior potência que quer implantar o 5G? Aliás, essa potência ela já está tão avançada que o 5G nem foi lançado no mundo e essa potência já tem o 6G. Sabe de que potência que eu estou falando? É a China. A China já lançou o 6G. E o 6G, ele tem capacidade a velocidade do 6G é 100 vezes maior do que a capacidade de internet que nós temos hoje. Só que essa tecnologia, ela vai ser muito prejudicial à saúde, porque vai aumentar a radiação de uma maneira muito grande. Você está compreendendo isso, sim ou não? Então a ciência está se multiplicando. Já existem robôs com a inteligência artificial. Já existem robôs onde você pode conversar com ele como se estivesse conversando com uma... Você viu a reportagem que saiu no Fantástico da robô Sofia? Pois é. A robô Sofia, ela já está mostrando para mim, para você aí, um pouco do que acontecerá no futuro. Você sabia que todas as suas informações, elas estão expostas na internet? Você sabia disso? Todas as suas informações. Você sabia que alguém pode ver o que você está fazendo através do teu celular? A câmera do teu celular, o microfone do teu celular, ele pode ser usado por um hacker para ouvir tudo que você conversa, tudo que você fala. Pois é. Na nova ordem mundial, o anticristo vai usar tudo isso. Sabe para quê? Para controlar as pessoas. Já existem pessoas que têm na sua mão um chip com todas as informações. Informações de saúde, RG, CPF, informações de conta bancária. Tem pessoas que elas, para entrar na empresa, elas só colocam ali o chip próximo do leitor. O que eu estou querendo mostrar para você? A ciência é um dos grandes sinalizadores de que a volta do Senhor Jesus está próxima. E a ciência, ela está bem avançada. A ciência já está bem avançada. Eu estou mostrando para você aqui apenas alguns dos sinais. Apenas alguns dos sinais. A volta de Jesus está próxima. E eu pergunto para você: você está preparado? Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, só vai subir aquele
que estiver preparado. Pastor, e como é que eu faço para me preparar? Fique de pé, por favor. Você precisa ter na tua vida a marca do sangue de Jesus Cristo. Só vai subir quando a trombeta tocar aquele que for lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que tiver na sua vida a marca do sangue e o selo de Deus. Sabe qual é o selo de Deus? É o Espírito Santo. Você precisa ter a marca do sangue e você precisa ter o selo do Espírito Santo na tua vida. Pastor, e como é que eu faço para ter essa marca do sangue e o selo do Espírito Santo? Você precisa receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da tua vida. Se você ainda não recebeu Jesus, você precisa recebê-lo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Você precisa se converter, você precisa se arrepender dos teus maus caminhos e você precisa seguir o caminho do Senhor. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não